Olá para todos e todas. Vamos fazer hoje o encerramento do capítulo 9, o capítulo que fala das revoluções do globo. Hoje é o último tópico, para depois nós entrarmos no capítulo 10, que tem uns assuntos que eu gosto muito no capítulo 10. Vamos falar, depois que encerrar esse, vamos falar da gênese orgânica, o começo dos elementos orgânicos na Terra, a formação primária dos seres vivos, o princípio vital, que é um estudo empolgante, a geração espontânea da vida. Isso é no próximo capítulo. A escala dos seres orgânicos e o homem corpóreo é o próximo capítulo 10. Então, hoje a gente encerra toda aquela temática da formação material, da formação da Terra, E vamos abordar o aumento ou diminuição do volume da Terra. Ainda é o capítulo 9 hoje, e é o item 15. Capítulo 9, item 15. Aumento ou diminuição do volume da Terra. Para você que ainda não acompanhou esse estudo desde o início, meu nome é Renato, sou estudante e trabalhador espírita. E vamos pedir aos bons espíritos que nos iluminem, que nos intuam a compreensão para que a gente faça um bom trabalho. Ok? Vamos lá. O volume da Terra aumenta, diminui ou permanece estacionário? Então, no início, ele larga aí uma pergunta. O volume da Terra, o tamanho da esfera da Terra, ele aumenta, ele diminui ou permanece estacionário? Alguns, para sustentar que o volume da Terra aumenta, se fundam em que as plantas dão ao solo mais do que dele tiram, e que, se num sentido é exato, no outro não o é. Então está dizendo que a planta devolve para a terra mais do que ela tira, nessa teoria, nessa tese. As plantas se nutrem tanto e até mais das substâncias gasosas que aurem na atmosfera, quanto das que sugam pelas raízes. Então as plantas se alimentam de elementos gasosos que estão na atmosfera e também de sólidos que tiram da Terra. Ora, a atmosfera faz parte integrante do globo. Os gases que a constituem provêm da decomposição de corpos sólidos e estes, recompondo-se, retornam o que lhe haviam dado. Então, olha só, mesmo os elementos gasosos que estão na atmosfera provêm da Terra, faz parte do globo. Porque esses elementos gasosos saem de elementos sólidos. Uma água fervendo, ela sai do estado líquido, e vai para o estado gasoso. Eu falei sólidos, sólidos e líquidos. Um animal, quando morre e apodrece, ou uma carne podre, solta gases e vão para a atmosfera. Então, está dizendo aqui que a atmosfera é composta de gases que saem daqui dos sólidos e dos líquidos que estão na Terra. É uma troca, ou antes, uma perpétua transformação, de tal sorte que, operando-se o crescimento deles com o auxílio dos elementos constitutivos do globo, os despojos dos vegetais e dos animais, por muitos consideráveis que sejam, não lhes aumentam de um átomo a massa. Então está dizendo que não aumenta. Por maior que seja essa quantidade, os despojos de vegetais e animais não aumentam. Se, por essa causa, a parte sólida do globo aumentasse de modo permanente, isso se daria à custa da atmosfera, que diminuiria de outro tanto e acabaria por se tornar imprópria à vida, se não recuperasse pela decomposição dos corpos sólidos o que perde pela composição deles. Olha só, se essa tese fosse verdadeira, que ao tirar
elementos da atmosfera e jogar na Terra, a Terra ia aumentando de volume. Se fosse verdadeira, ele está dizendo que em algum momento essa atmosfera não ia ser imprópria à vida, porque está tirando dela, né? Só que isso não é verdade, porque a Terra devolve para a atmosfera o que tirou dela. É uma troca permanente, como falou ali atrás. Se uma planta tira gases, né, também ela, ao morrer, devolve gases para a atmosfera. Então é sempre uma troca. É bem parecido com a chuva, né? A gente pode pegar como exemplo a chuva. A água evapora e, ao cair de temperatura, condensa e chove. Volta para a Terra. E evapora de novo e volta para a Terra. Então, isso acontece com os outros elementos, por outros processos de transformações. Na origem da Terra, as primeiras camadas geológicas se formaram das matérias sólidas, momentaneamente volatilizadas, por efeito da alta temperatura, e que, condensadas mais tarde pelo resfriamento, se precipitaram. Então, as primeiras camadas geológicas, está dizendo que foi assim, se formaram de matérias sólidas que estavam, devido à altíssima temperatura, eles estavam na atmosfera. Lembra aquele estudo que a atmosfera era inviável à vida humana, que tinha muitos elementos ácidos, muitos elementos que não permitiriam a vida humana, porque era altíssima temperatura. Tem uma temperatura tal que você vai fazer virar gases, coisas que são bem sólidas, bem sólidas. Por exemplo, quando você queima um pedaço de madeira, aquele fogo está queimando não a madeira, mas está queimando o gás que exala da madeira. Ao subir a temperatura da madeira num grau altíssimo, ela exala gases inflamáveis. E esses gases queimam. Na verdade, não está queimando a madeira. O fogo está fazendo a madeira liberar gases que são queimados. Então, olha só, o sólido indo para a atmosfera. E depois retorna. Incontestavelmente, elas elevavam um pouco a superfície do solo, mas sem acrescentarem coisa alguma à massa total, pois que ali apenas havia um deslocamento de matéria. Aqui ele está falando lá das primeiras camadas, que quando esses elementos pesados em forma de gases resfriava um pouco e voltava, aí tem aquela coisa do ponto de fusão, ponto de solidificação, né? Então ele não estava acrescentando à Terra, mas estava devolvendo nessa troca constante. Quando expurgada dos elementos que continha em suspensão, a atmosfera se encontrou no estado normal, as coisas tomaram o curso regular que depois seguiram. Então, depois que a Terra recebeu da atmosfera todos esses elementos mais pesados, por que esses elementos pesados caíram para a Terra? Por causa do resfriamento. Eu pego de novo o exemplo da água. O vapor sai da panela, quando chega na tampa, ele resfria e vira gotícula de água. Quando você tira a tampa, que está toda molhada, aquilo ali foram os vapores que saíram da água e encontraram a tampa mais fria, condensou e pinga de novo na panela. Se você tirar a tampa, ele sobe para o alto, né? Então, é esse o processo que aconteceu. Quando esses materiais sólidos retornaram para a Terra com um resfriamento devido, chegou a um ponto em que a atmosfera tornou-se própria para a vida. Ficou só com os elementos necessários para a nossa respiração, para a respiração dos animais. Oxigênio, hidrogênio e outras coisas, né? E outros elementos que tem aí no ar. Foi o momento em que se tornou possível a vida na Terra. Hoje, a menor modificação na constituição da atmosfera acarretaria forçosamente a destruição dos atuais habitantes da Terra. Mas também é provável que novas raças se formassem em outras condições. Então, se houvesse essa modificação na atmosfera da Terra, se a Terra tivesse
tomando da atmosfera elementos, está dizendo que chegará algum momento em que seria impossível nós vivermos e os animais também, talvez as plantas. Mas aí ele levanta outra hipótese. Certamente desenvolveria outros seres que seriam capazes de viver nessa atmosfera. Não é assim? Os peixes vivem no mar, na água, nos rios. Nós não conseguimos. E tem aves que voam tão alto, como o urubu, que aonde eles vão, nós não respiraríamos. E eles respiram. Então, tem organismos diferentes. Por isso que há diferença nos habitantes dos diversos planetas. Considerada desse ponto de vista, a massa do globo, isto é, a soma das moléculas que compõem o conjunto de suas partes sólidas, líquidas e gasosas, é incontestavelmente a mesma, desde sua origem. Olha, gostei disso. Ó. A soma das moléculas que compõem tanto gasosas, líquidas e sólidas. As moléculas são formadas pelos elementos químicos que a gente conhece na tabela periódica da ciência. Aquela ciência que a gente estudou no ginásio, no meu tempo chamava ginásio. Né? A gente estudou a tabela periódica e ali tem uma série de elementos, 100 e poucos hoje em dia. E aqueles elementos é que formam as moléculas de tudo que existe. Então ele está dizendo que a soma das moléculas que compõem a Terra, e aí ele considera a atmosfera como parte da Terra, essa soma de moléculas não muda, nem aumenta, nem diminui. Ela se mantém, apenas fica em constante estado de transformação, mudando de sólido para líquido, para gasoso. Se o globo experimentasse uma dilatação ou uma condensação, seu volume aumentaria ou diminuiria, sem que a massa sofresse qualquer alteração. Aí ele já falou de dilatação, de crescer com o mesmo número de moléculas, porque os materiais dilatam e comprimem a depender da temperatura. Né? Se você pegar um ferro, quando ele esquenta, ele aumenta de tamanho. Quando ele esfria, ele diminui de tamanho, mesmo que sejam milímetros que nós não percebamos. As linhas de trem, elas têm aquela fenda para permitir essa dilatação. Quando o pedreiro faz aí a sua calçada, que ele deixa uma madeira no meio da calçada ali, enfiado no cimento, ou às vezes não é nem madeira, é só um rego mesmo, uma abertura, uma fenda. Aquilo ali é para permitir a dilatação. Portanto, se a Terra aumentasse de massa, o fato seria efeito de uma causa estranha, pois que ela não poderia tirar de si mesma os elementos necessários ao seu aumento. Há uma opinião segundo a qual o globo aumentaria de massa e de volume pelo afluxo da matéria cósmica interplanetária, quer dizer, matéria que está fora da Terra chegar aqui. Esta ideia nada tem de irracional, quer dizer, é uma ideia inteligente, mas é por demais hipotética para ser admitida em princípio. Não passa de um sistema combatido por sistemas contrários sobre os quais a ciência ainda nada estabeleceu. Eis aqui, a tal respeito, a opinião do eminente espírito que editou os sábios estudos uranográficos insertos acima. Esses insertos aqui com S é de inseridos, acima no capítulo 6. Esse espírito que ele citou é Galileu Galilei, o grande astrônomo aí dos séculos passados, que agora não me veio o século que ele viveu. Os mundos se aqui já é a psicografia de Galileu, certo? Os mundos se esgotam pelo envelhecimento e tendem a dissolver-se para servir de elemento de formação a outros universos. Ele começa dizendo que os mundos se dissolvem e que a Terra vai morrer. Restituem pouco a pouco ao fluido cósmico universal do espaço o que lhe tiraram para formar-se. Interessante. Já vem a ideia de que a Terra diminui, né? Já me veio aqui a ideia de que a Terra diminui. Se restitui pouco a pouco, mas vamos continuar. Além disso,
Todos os corpos se gastam pelo atrito. O movimento rápido e incessante do globo através do fluido cósmico dá, em resultado, diminuir-se-lhe constantemente a massa, se bem que de quantidade inapreciável em determinado tempo. Então ele falou que os corpos se desgastam pelo atrito. Se você atritar um corpo, ele vai com outro corpo que seja mais rígido do que ele, mais duro do que ele vai se desgastar, vai perder átomos e moléculas. Se não, um dos dois, né? Um dos dois perderia. É como você passar o coco aí no ralador, meu pessoal aí do Nordeste, pegar o coco e passar no ralador. O coco está perdendo volume, está caindo os farelos. Por quê? Porque o ralador é mais duro e está fazendo ele perder. Então, até com o vento, um material se desgasta. Lembra do estudo das montanhas, que também o vento e as águas tiravam parte delas? Então, ele está dizendo que, no meu entendimento aqui, ele está dizendo que se o planeta gira, ele está em atrito constante com o ar, com o espaço, né? Não com a sua própria atmosfera, que a sua própria atmosfera lhe acompanha como parte dele. A existência dos mundos pode, a meu ver, dividir-se em 3 períodos. Primeiro período, condensação da matéria. Período esse em que o volume do globo diminui consideravelmente, conservando-se a mesma massa. Condensação da matéria deve ser no resfriamento. O volume diminui, mantendo a massa. É o mesmo exemplo que eu dei do ferro. Você pega um pedaço de ferro, se ele estiver quente no sol, ele está de um tamanho. Se você pega ele e botar na geladeira, ele vai diminuir o tamanho. Não sei se vai chegar a milímetros, mas vai diminuir. Também a depender da massa desse ferro. Então a Terra diminuiu quando ela resfriou, mas não na quantidade de moléculas. É o período da infância. Aí vem segundo período, contração, solidificação da crosta. Solidificação da crosta. Lembra o resfriamento da crosta? O exemplo que eu dei do bolo. Um bolo, quando você tira do forno e esfria, forma uma crosta em cima, por causa do resfriamento. Aí vem a eclosão dos germes, desenvolvimento da vida, até a aparição do tipo mais aperfeiçoado. Aqui ele já deu uma dica do nosso próximo capítulo 10. Né? A eclosão dos germes e o desenvolvimento da vida até o tipo mais aperfeiçoado, que é o ser humano. Nesse momento, o globo está em toda a sua plenitude. É a época da virilidade. Né? O globo terrestre está nesse momento. Acreditamos que Marte ainda não. Que Marte ainda não apresentou vida humana. Nem sei se já detectaram algum tipo de vida. Eu já vi fotos que parecia ter um lagarto, eu já vi fotos que parecia ter água, mas a ciência ainda não bateu o martelo. Nesse momento, o globo está em toda a sua plenitude, é a época da virilidade. Ele perde, mas muito pouco, os seus elementos constitutivos. À medida que seus habitantes progridem espiritualmente, passa ele ao período do decrescimento material. Olha Galileu dando uma informação diferente daquelas teses. E evoluir, progredir espiritualmente, vamos lembrar, é progredir moral e intelectualmente os seus habitantes. Sabemos também que tanto o reino animal e o vegetal também progridem. Não é isso? Sofre perdas não só em consequência do atrito, ou atrito com os gases do espaço, além nossa atmosfera, mas também pela desagregação das moléculas, como uma pedra dura que, corroída pelo tempo, acaba reduzida a poeira. Olha, está sendo bem claro aí, Galileu está sendo bem claro. Em seu duplo movimento de rotação e translação, girar em torno de si mesmo, e translação em volta do Sol, ele entrega ao espaço parcelas fluidificadas da sua substância, até o momento em que se completa a sua dissolução. Mas então,
como o poder de atração está na razão direta da massa, não digo o volume. Diminuída a massa do globo, modificam-se suas condições de equilíbrio no espaço. Então, até aqui, Galileu está afirmando que ela perde material, sim. E ainda está dizendo o seguinte, essa força de atração, né, que o Sol tem pela Terra, por isso que a Terra, nem outro planeta, sai voando por aí, porque existe uma atração. Se vai diminuindo de massa, né, supondo-se que diminui essa força de atração. Diminui ou aumenta, gente? Aumenta, fica mais fácil atrair, porque está mais leve, né? Então vamos continuar o raciocínio. Modificam-se as condições de equilíbrio no espaço. Esse equilíbrio bonitinho de rotação, de translação, é afetado. Dominado por planetas mais poderosos aos quais ele não pode fazer contrapeso, resulta daí desvios nos seus movimentos e, portanto, também profundas mudanças nas condições da vida em sua superfície. Então, essa rota altera e diminui as condições de vida. Daí a necessidade de adaptação dos seres que vivem. E talvez essa modificação material, orgânica dos seres que vão viver em cada época na Terra, né, que é possível pela adaptação, o poder de adaptação que Darwin estudou e nos ensinou, né, que os seres vivos se adaptam. Talvez espiritualmente aqueles seres que vão reencarnar com essa Terra modificada já sejam seres mais aptos a essas novas condições. Seres, e aí já é um raciocínio espiritual, porque quanto mais adiante, mais evoluída a Terra, então seres mais evoluídos vão reencarnar, que pode ser nós mesmos já melhorzinho, né? Menos necessidade de alimentação, menos necessidade de dormir, menos peso, menos densidade nesse corpo. Então tudo vai levar a um novo tipo de vida. Assim, nascimento, vida e morte, ou infância, virilidade e decrepitude, são as três fases por que passa toda a aglomeração da matéria orgânica ou inorgânica. Indestrutível só o espírito que não é matéria. Galileu, na Sociedade de Paris, em 1868. Foi a carta que ele deixou. E encerramos aqui o capítulo 9, Revoluções do Globo. O que é que Galileu deixou claro? Sim, a Terra diminui. Então, aquelas duas hipóteses que a gente estudou primeiro, de que se mantém, não são comprovadas por Galileu. Ele diz que a Terra vai perdendo, sim, matéria com o atrito, né? E com a sua decomposição. O atrito com o espaço vai retornando matéria em forma de fluido universal, de onde foi o lugar que ele tirou, o planeta tirou para se formar. E ainda falou que essa diminuição de massa ainda influi em sua rota, influi nas condições de vida. Isso é o que, gente? São as fases de um globo, de um planeta, na escala espírita, lembra? A gente está em provas e expiações, vai passar para a regeneração, depois planetas ditosos, eu não sei se a sequência é essa depois, que eu não decoro essas coisas. E aí vai o planeta no seu grau de evolução. Certo? Eu falei no início do capítulo 10, porque é um capítulo que inicia os estudos mais focados nas energias, no espírito. Eu considero assim, apesar de que aqui não tem nada disso, mas eu considero assim, é a segunda parte da Gênese. É a segunda parte da Gênese. O livro não fala em primeira parte, segunda parte, mas para mim fica claro aqui, quando se fala do planeta, das suas formações, do seu nascimento, do seu resfriamento, né, de toda a sua transformação que a gente estudou. Me enriqueceu muito estudar a Gênese tão detalhadamente. Eu tinha estudado ela uma vez só,
muito mais uma leitura do que um estudo. Apesar de que, mesmo quando eu leio, eu grifo, eu marco, mas dessa vez foi mais aprofundado. Está me enriquecendo muito. Eu estou estudando agora o Livro dos Espíritos, em um centro, em que a Gênese está me favorecendo muito uma compreensão mais profunda do Livro dos Espíritos, que eu já estudei, se não sei quantas vezes, mas em torno de 8 vezes, 7 vezes, 8 vezes. Ok? Um grande abraço. Vamos começar o capítulo 10. Vou repetir aqui. Nós vamos estudar a Gênese orgânica, o início da vida orgânica na Terra, né? E logo de cara vamos estudar a formação primária dos seres vivos. Eu fiz uma palestra sobre isso uma vez, até baseada na Gênese, que eu acho, vamos esperar, mas eu acho que a primeira manifestação de vida orgânica foi a ameba, os seres unicelulares, tá bom? Um grande abraço, minha gente, até o próximo.